O que de verdade significa ser culpado por um crime? Essa é uma pergunta central no direito, e é isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos pensar numa situação. Duas pessoas cometem o mesmíssimo crime. Só que uma delas planejou tudo por semanas, enquanto a outra foi obrigada com uma arma na cabeça. A pergunta é, a lei deveria tratar as duas do mesmo jeito? Pois é, esse é o coração do dilema da culpabilidade jurídica. Então, o direito penal, ele não se contenta em olhar só para o fato, para o que aconteceu. Não, ele vai mais fundo, ele faz uma análise da pessoa que cometeu o ato. A questão é, essa pessoa merece ser reprovada por aquilo? E esse juízo, essa análise de reprovação, é o que a gente chama de culpabilidade. Ok, e para chegar nessa conclusão, o sistema de justiça não age no escuro. Ele usa uma espécie de checklist, uma estrutura bem definida. Basicamente, é um teste com 3 perguntas. São 3 perguntas-chave que o tribunal se faz sobre a cabeça da pessoa na hora do crime. A primeira, ela tinha capacidade mental para entender o que estava fazendo, para saber o que é certo e errado? A segunda, ela tinha como saber que aquilo era ilegal? E por fim, a terceira, dava para esperar que ela agisse de um jeito diferente? Era razoável exigir outra atitude? Vamos detalhar isso. Começando pela primeira pergunta, a da capacidade mental. Um exemplo clássico aqui é a embriaguez. Em geral, a lei é bem clara. Ficar bêbado por vontade própria não serve de desculpa para crime. Isso vem de um princípio chamado atio libera in causa, que quer dizer basicamente que a pessoa foi livre lá na origem, na causa de tudo, ou seja, na hora de decidir beber. Agora, e se a pessoa não escolheu ficar bêbada? Aí a história muda completamente. Pensa só, se alguém foi drogado, se colocaram algo na bebida da pessoa sem ela saber, bom, a lei entende que a capacidade dela foi tirada à força, e nesse caso, a culpabilidade pode sim ser afastada. Beleza, vamos para o segundo pilar da culpabilidade, a consciência de que aquilo é proibido. O que acontece quando a pessoa simplesmente entende tudo errado sobre a realidade à sua volta? Imagina a seguinte cena. Um policial, numa situação super tensa, vê alguém segurando um objeto escuro. Ele acha que é uma arma, mas na verdade era só um guarda-chuva. A lei tem um jeito bem específico de analisar esse tipo de engano. Isso tem nome. É o erro de tipo. A pessoa se engana sobre os fatos, sobre a realidade da situação. Ela não percebe que o que ela está fazendo se encaixa na descrição de um crime. Se esse erro for um erro que qualquer um poderia cometer naquelas circunstâncias, ele pode até eliminar a intenção de cometer o crime. O policial do nosso exemplo, ele não queria machucar um inocente. Ele achava de verdade que estava se defendendo. Mas atenção, isso é diferente do erro de proibição. Aqui a pessoa sabe direitinho o que está fazendo, ela não está enganada sobre os fatos. O problema é que ela acha que aquilo é permitido por lei. Sabe? Tipo um turista que vem de um país onde maconha é legal e acha que aqui também é. Ele sabe que está com a planta, mas não sabe que é crime. Então, percebe a diferença? Uma coisa é se enganar sobre a realidade, sobre os fatos. Outra, bem diferente, é se enganar sobre a regra, sobre a lei. Essa distinção é chave e mostra o nível de detalhe que a justiça busca para entender o que se passava na cabeça de alguém. E chegamos à terceira e última pergunta. Era possível exigir que a pessoa agisse de um jeito diferente? Aqui a gente entra no território das situações de pressão extrema, sabe? Quando a pessoa está entre a cruz e a espada. Esse ponto do teste reconhece uma coisa bem humana. Às vezes, as pessoas são colocadas em situações que parecem não ter saída. A lei não exige heroísmo de ninguém, e o nome técnico para isso é exigibilidade de conduta diversa. Um exemplo claro disso é a coação. Vamos falar primeiro da coação moral irresistível. Pensa na Flávia, uma faxineira. Traficantes a obrigam a esconder uma arma, ameaçando fazer mal para a mãe dela se ela não obedecer. A ameaça é tão grande, tão irresistível, que não dá para esperar que ela diga não. A vontade dela foi dominada pelo medo. Numa situação dessas, a lei diz, ela não é culpada. Isso é diferente da coação física irresistível. Olha a sutileza aqui. A pessoa nem sequer faz uma escolha. O corpo dela é usado como se fosse um objeto, uma ferramenta. Imagina um ladrão que pega a mão do gerente do banco e força o dedo dele no leitor digital. O gerente não agiu, ele foi agido. A ação não foi voluntária. Então, para a lei, nem sequer existiu uma conduta criminosa ali. E essa é uma diferença sutil, mas olha, é importantíssima no direito. Na coação moral, o que se elimina é a culpa.
A pessoa até agiu, mas sem liberdade. Já na coação física, o que se elimina é o próprio ato. É como se a pessoa nem tivesse agido, ela foi só um instrumento. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que a lei se dá todo esse trabalho de tentar mergulhar na mente de uma pessoa? Porque um sistema de justiça que se preze tem que ser capaz de fazer uma distinção. Uma coisa é um assassino a sangue frio, outra, completamente diferente, é um pai de família agindo sobre uma ameaça terrível. É tudo sobre aplicar a pena de forma justa e proporcional. Então, a grande lição aqui é essa. A culpabilidade é a ferramenta que o direito penal usa para avaliar o ser humano que está por trás do ato. É um momento de perguntar: essa pessoa tinha capacidade? Ela tinha como saber que o que fazia era errado? E, finalmente, ela tinha de fato outra escolha? É justamente esse mecanismo que permite ao nosso sistema de justiça ir além do preto no branco, sabe? Ele permite um julgamento com mais nuances e, com sorte, muito mais justo. É sobre julgar olhando o contexto, com compreensão. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? O nosso sistema legal se propõe a um desafio gigantesco: julgar não só o que as pessoas fazem, mas o que se passa na cabeça delas.